Graça e paz. Eu sou a Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, filha da Elines. E é com muito prazer que nós apresentamos o Comuncast. Esse é o podcast da comunidade Novas de Paz. E hoje nós temos assim um convite maravilhoso que nós fizemos e nos foram recebidos de pronto atendimento, né? Melhor que o pronto-socorro. E nós temos conosco o Ministério On Yeshua, é isso? Isso mesmo. Rafael Rondini e Lenita Rondini. É isso. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Estamos felicíssimos com a presença de vocês. Nós que agradecemos o convite. Bênção demais. Hoje foi me perguntado assim, onde que você achou esse ministério? E eu falei assim, eu acompanho os trabalhos, né, do Sandro Musical, e eu vi vocês lá. Né, eu falei, se o Sandro apoiou, o negócio é bom. Aí eu fui entrar no Instagram, fui dar uma olhadinha no que eu tinha visto e gostei muito. E claro que chamou mais atenção por ser, quando eu fiquei falando, né, quando eu falei, na verdade, com o Rafael, ele falou, não, eu sou o pai da Lenita. Eu falei, gente, como assim? E pode criança ter filha? Mas eu lembrei que quando a gente chega nos lugares, todo mundo também fala assim, nossa, não acredito que é mãe e filha. Mas vamos começar. Gente, a gente sempre faz, até agora fizemos alguns episódios, gravamos uma pessoa. Então, se em algum momento eu falar você esperou outro falar que a próxima pergunta é para você de novo, tá bom? Conte-nos para nós quem é o Rafael e depois você vai contar para nós quem é a Lenita. Bom, primeiramente um prazer estar com vocês. O Rafael é uma pessoa espontânea. Não tem muito... Tem seus planejamentos, mas não tem uma definição. Sempre direcionado por Deus. É como você fez a oração. Os planos são nossos, mas quem executa é Ele. Amém. Então eu sou bem espontâneo. Não tenho muito... se tiver um cronograma, eu sigo, porém aquele cronograma para mim serve como caminho. O que eu vou fazer nele, aí é só eu e Deus mesmo. E quem é a Lenita? A Lenita é uma pessoa, começar, né, muito chorona. Brincadeira, gente. A Lenita é uma pessoa muito carinhosa, muito espontânea. E, assim, mesmo que meu pai disse, a gente faz os planos, mas, né, quem executa é Deus. E, assim, a gente sempre tenta, como eu posso dizer, seguir aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, a Lenita foi uma pessoa escolhida por Deus. A Lenita, e já generalizando, o Rafael. E, mais uma vez, fazendo uma troca, eu queria que o Rafael falasse dos defeitos da Lenita Jesus. e a Lenita falasse dos defeitos do Rafael. O que eu falar é literalmente o que ela vai falar, porque é minha cópia. Meu Deus. A minha esposa fala, né, um abraço para minha esposa Alessandra. Ela fala que ela é minha cópia, né? E que é sempre pra gente ter um cuidado do que vai fazer, né? Eu sou muito teimoso. E eu já tô falando de mim porque eu já vou falar o que ela é, né? Então, a Lenita é teimosa, durona. Por mais que ela falou que é chorona, mas ela é durona. Eu viro as costas, ela chora, mas na minha frente, né? E assim, não tem defeitos que qualifique ela, né? Todos os defeitos que eu falar aqui serve para aprendizado. Sim. Então, tudo que é colocado de ruim, ela mesma aprende com aquilo. Então, eu louvo a Deus até nos defeitos dela. Ai, toma cuidado. Eu não tenho muito também o que dizer, né? Ele disse tudo o que eu ia falar. Tem vezes que, como ele disse, a gente é teimoso. Tem vezes que minha mãe quer pegar nossa cabeça, vai descer, ó, pá! Nos dois. E ela que nos assessora, então vocês imaginam a responsabilidade dela para fazer tudo certo. O que postar, o que falar, o que fazer, meu Deus. Aí eu quero uma coisa, ela quer outra. O repertório é esse, não, vamos fazer assim. Aí tem vezes que a gente não entra no consenso e ele... Aí, Alessandra, vem cá. Aí ela que decide.
Então é bom que tem a Santa Alessandra. Sim. Que mais? E já falando dos defeitos, falem também das qualidades. A qualidade da Lenita, né? Assim, eu tive a honra de ter filhos, né? Que eu não tenho só ela. Eu tenho uma mais velha, de 22 anos, que é a Rafaela. Um beijo. O meu João Rondini, que é a rapa do Tasha, de 8 anos. Tenho 2 sobrinhas que a gente cria, né? Que a gente adotou. E e tem um netinho de 2 anos, o Davi. Netinho, gente. Ai, que Jesus. beleza. Grande, Eu também família tenho grande. neto. Dentro de todas as famílias que a gente sempre tem experiências de conhecer ou de ver, né, em reportagens, de ruim e de bom, eu tenho que louvar a Deus pelos meus filhos. Então, a maior qualidade é sempre a obediência, sempre a honra que eles têm, né, por mais que serem de diferentes idades, eles honram ao pai e à mãe, e eu tenho certeza que Deus dará longos anos de vida, para que eles continuem abençoando outras famílias também. Amém. Né? E esse ministério de pai e filho não é fácil, gente, mas vale a pena. Vale a Glória pena. a Deus. E fala agora, Lenita. As qualidades do meu pai, primeiramente, né? Ele é um pai maravilhoso. Porque hoje em dia, muitos amigos meus falam assim, nossa, cara, é muito difícil ver um pai com um filho unidos desse jeito. Porque hoje em dia são filhos contra pais, pais contra filhos, então acaba, né, mesmo sendo difícil. Mas eu louvo muito a Deus pela vida do meu pai, por ele ser uma pessoa que entende as coisas, sabe? É muito compreensivo. E não tenho o que descrever, cara. Não tenho o que descrever a qualidade dele. É um pai perfeito. Amém. Amém. Jesus, continue assim, Pai. Amém. Agora me diz uma coisa. A gente conhece muito pouquinho da história de vocês. E me conte essa história. Como é que vocês vieram parar em São José do Rio Preto? Esse é um testemunho forte. Vou tentar resumir, né, para vocês entenderem. O On Yeshu, ele tem há 4 anos, né? A gente começou num fundo de garagem e Deus colocou essa promessa no nosso coração, Deus testificou isso e passamos por muitas lutas, né? E graças a Deus, até aqui, Ebenezer, ele nos ajudou. E São José do Rio Preto foi uma surpresa para nós muito grande. A gente não conhecia essa cidade, nem imaginava que existia, né? Fomos muito bem recebidos aqui, né? Uma cidade literalmente acolhedora, celeiro de adoradores. Ficamos assim felizes demais depois que a gente descobriu, mas não quando a gente veio. Depois que a gente estava aqui, que a gente foi descobrir qual era o lugar que Deus colocou. E literalmente foi como Deus falou para Abraão: sai de tua parentela, sai de tua tenda e vai para o lugar que eu te mostrar. E nisso ele mostrou como. Eu tinha um carro, um carro fora do mercado, que era uma Land Rover, e eu coloquei para vender. Imaginei que era o carro mais difícil para vender. Isso no fim do ano retrasado. E uma pessoa daqui achou esse carro. Publiquei lá no Facebook, e uma pessoa daqui achou esse carro e foi lá para comprar. E a pessoa chama Fernando Nogueira, que é literalmente um dos apoiadores do Ministério Yeshu aqui em São José do Rio Preto. Ele e a Carinda, um abraço para vocês. Fernando, te amamos. E ele comprou o carro, e na hora que ele chegou lá para comprar o carro, e sentou para almoçar e falou: eu transporto artistas. Depois que a gente foi conhecer qual que era a história dele, ele precisava comprar um carro para transportar, que ele faz transporte de van, né? Que é o nome da empresa dele, é Fercavan. E aí ele teve que comprar aquele carro para transportar alguns artistas que exigem carros para transportar do hotel para o show. Aí a gente falou: Fernando, a gente é cantor também, toma aqui os materiais e tal. E ele veio embora. E nisso a gente começou uma oração, não para mudar, né? Mas eu tinha 3 empresas, as empresas se fecharam do nada. Literalmente não começaram a vender nada. Eu falei: Jesus, o que o Senhor quer? E a gente começou em oração, 6 meses de oração. E nisso veio o Fernando na ideia e falou: a gente está querendo ir para aí. Vem. Aí ele arrumou um apartamento para nós, literalmente foi desse jeito.
6 meses de oração, Deus confirmou a partir do momento que Ele arrumou uma casa pra gente aqui. Aí nós viemos, na hora que a gente chegou aqui, as coisas começaram a fluir. Aí o ministério desandou. Aí foi aonde começou a acontecer as coisas sobrenaturais. E vocês vieram de que cidade? Boa Esperança. Boa Interior de Esperança. 40 mil habitantes só. Veio uma cidade de 600 mil habitantes. É isso mesmo, né? 600 mil mais ou menos. É aqui, mais né? ou menos menos. isso. É que já tem 10 anos, vai fazer 11 que eu moro aqui. Quando eu vim pra cá já tinha essa contagem. E Ixi, cada tá hora que longe. você olha, a cidade tá... Assim, eu tenho hora que eu não conheço, não reconheço os lugares que eu passei. Porque quando a gente chega num lugar, você começa... Todo lugar você quer olhar, né? Sim. E hoje já não reconheço mais, de tanto que a cidade muda, tanto que a cidade cresce. As pessoas perguntam muito, eu falei, eu gosto, amo essa cidade. Eu Muito amo calor, né? Mesmo muito. Aqui tudo é muito calor, é muito frio. É muita Meu Deus. chuva. A gente custou acostumar com o clima daqui, ainda tá acostumando. Mas, contudo, quem inspira vocês? Uma pessoa, alguém da família? Ah, nós temos admiradores, né? Sim. Assim, a gente admira o trabalho de algumas pessoas, Sim. né? E eu, particularmente, o meu primeiro louvor que eu ouvi foi Regis Danese com Fernanda Brum, né? Na época do estouro do CD deles. E nisso o coração começou a queimar. E depois vem os estilos de canções, né? Hoje a gente é uma canção worship, então nós temos o nosso segmento. A gente tem a nossa identidade em cima disso, então tem outros cantores que também nós temos de referência, mas a maior referência mesmo é o Espírito Santo. Ele que conduz. Se ele mandar fazer pagode, a gente faz pagode. Se mandar fazer funk, a gente faz funk. É ele que assim, manda. Jesus é a nossa maior inspiração. Justo. É isso que eu gosto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Sempre foi essa formação que está hoje? O Woman Sure? Não. Pode falar aí. Pode falar. Nem sempre foi esse intuito, né, pai? Você fala de formação de banda? De banda. Não. Já passaram bastante. Bastante pessoas já. E quem sobreviveu foi eu, ela e o baterista, que tá lá em Minas. Aí quando tem evento ele vem. Ele vem. Abraço, Evaldo. Aqui em Rio Preto vocês estão congregando em que igreja? Nós estamos indo na Renascer, do Bispo Bruno. Não como membros, mas é uma igreja que a gente foi muito acolhido, assim como outras igrejas aqui também. É uma igreja que é próximo da nossa casa, é uma igreja que ensina a verdade, assim como as outras têm feito aqui, que a gente visitou muitas. Então a gente teve uma afinidade lá com ele e a gente está indo lá, por enquanto. Mas o Ministério Enxu é uma igreja itinerante. Entendi. Então nós somos a igreja que vai levar a palavra e receber também. Assim, Eita quando a gente glória. visita. Porque nós, Comunidade Nova de Paz, também é uma igreja que em Rio Preto nasceu faz pouquíssimo tempo. Inclusive, as nossas reuniões eu falo assim, as nossas reuniões de oração e adoração é na nossa casa. Uhum. E já tivemos muitos convites, né? Até para trabalhar com outros. Já até fizemos, trabalhamos por um tempo, mas sempre sabíamos que a hora de voltar para a direção seria inevitável. E hoje a gente tem trabalhado também assim. Nós também trabalhamos em família. A Mariana tem uma dupla com meu filho mais velho. E eles cantam, fazem uma parte de louvor, inclusive o Washington, que trabalha lá no Sandro. E eles cantam juntos, tocam, o pai deles toca com eles. Eu vou lá dando uns glória a Deus, né? E a Milena, que é pequenininha, vai dançando. E assim a gente é uma Amém. família. Completo, ministério completo. Amém, glória a Deus, que bênção. Me diz uma coisa, qual a importância que vocês acham, ou o que você pensa a respeito de uma vida de devocional? Isso é combustível, né? Devocional é um sentimento sincero, a definição disso. Então, se você não tem um sentimento sincero com a devoção com Deus, você não tem combustível, né? Esses dias eu vi um pastor, não vou lembrar o nome dele, mas
ele colocou que quando a criança, quando ela está doente, e ela tem, você tem que alimentar ela, e automaticamente você tem que forçar ela a comer. Né? E para a gente ter fome e sede de Deus, a gente também tem que forçar os nossos devocionais. Eu escrevi um livro, ainda não lançamos, e uma das principais coisas dele lá, que ele fala, que eu escrevi, é que nós temos que fazer contra a nossa vontade, porque a nossa vontade carnal nunca vai permitir que a gente aprenda a palavra de Deus. Então, quando você luta contra a carne, aí o Espírito vem. Igual o Thiago Brunet falou, ninguém tem vontade de ler Bíblia. Ninguém tem vontade de ler a Bíblia. É Nós forçar. temos que pegar e Esse forçar. Esse é o principal. E a partir do Forçar. momento que a gente força, vira um estilo de vida. Vocês têm um horário fixo? Como que funciona? Não, eu amo as madrugadas. E você? Eu também. E você, Mário? Eu acho que a minha devocional, eu tenho que aprender a forçar mais, a Boa, questão da ela não- palavra. Ela não pensava em ouvir isso hoje, né? Eu acho que é Refletiu. porque a minha devocional eu uso mais o louvor. Não tenho horários certos, mas tem picos do meu dia onde eu só quero deitar ou ajoelhar na minha cama e ouvir louvor ou cantar. E pra mim é assim que tem funcionado nos últimos tempos. Mas também sei que sem oração e sem palavra, né, é a parte mais importante. Um conselho para nós, tá? Isso serve até para mim. Todo início de dia, agradecer pelas misericórdias renovadas do Senhor. Sim. Então, para mim, o tempo mais importante de buscar a Deus é na hora que você acorda. Então, por isso que de madrugada já é o dia que você vai começar. Sim. Então, você já fez o que tinha que ser feito primeiro, né? Primícia. Então, você deu a sua primeira parte do dia para o Senhor. E isso faz com que as expectativas aumentem. Nós temos que ter expectativa o dia inteiro que vai acontecer algo. Eu tenho expectativa que vai acontecer algo aqui. Amém. Ou vidas serem alcançadas através do Creio. nosso testemunho, ou até aqui mesmo as nossas vidas serem transformadas e mais cheias. Mas o primeiro é o melhor. Isso daí fica uma dica para nós. Amém. Se você colocar aí, você começa a falar, meu Deus, eu ser o primeiro. Antes de eu pegar o celular de manhã, é orar. E Sempre. é até interessante a gente tocar nesse assunto, porque essa semana eu fui questionada, né? O que é um podcast? De repente estourou, todo mundo está fazendo. O que é um podcast? É só entrevista? E eu falei, não é só entrevista. É um tempo de mesa. Uhum. E quem conhece a palavra de Deus, a Bíblia, vai entender que esse tempo de mesa é um tempo de troca. Né? Onde o profeta menor aprende com o maior, onde maior é quem serve, né? Do que quem é servido. E às vezes a gente tem uma conotação totalmente diferente, porque a gente acha que a gente é muito importante. Eu fui numa igreja e não falaram meu nome, não volto nunca mais. Terminou o culto, o pastor não pegou na minha mão, não volto nunca mais, né? E a gente tem essas coisinhas assim tão, eu digo até infantis, e ao mesmo tempo diabólicas, Sim. que temos vistos, infelizmente, dentro da igreja de Deus. As pessoas se desviando, se afastando por tão nada. Mas, na verdade, o que a gente entende hoje aqui é que nós viemos aprender. Porque todas as vezes que nós paramos para ouvir a história de alguém, nós estamos aprendendo. Sim. Então, de todo mundo que está passando por aqui, eu acho que os mais ilustres acaba sendo nós que estamos ficando. Não porque brilhamos mais, mas porque aprendemos com todos vocês. Amém. Porque vocês passam e o último convidado você não viu, você não estava aqui, né? Sim. Faz sucesso, não faz sucesso, vai fazer sucesso, isso é o de menos para nós. Mas o que vale é esse momento. E isso ninguém toma da gente. E é único. É único. Não vai ter outro. Não Pode vai ter marcar outro podcast, mas não vai ser a ser Não mesma vai igual. ser coisa. mais, não vai estar nesse tempo, serão esses assuntos. Nem se a gente marcar para falar da mesma coisa, não sai. Não. Verdade. Né? Porque a gente entende que realmente o Senhor está no controle de tudo. Amém. E Ele não trabalha de forma nenhuma para perder tempo. Né? Esses dias a gente estava até comentando sobre uma ministração
de uma cantora que ela fala a respeito da dor, né? E ela fala assim que Deus, ele não desperdiça a dor. Ele não te dá a dor, mas quando você está nela, ele aproveita para te ensinar alguma coisa. Sim. E eu falo assim, falei, Senhor, né? Tá bom, já chega. É dor demais. É dor demais, menino. Eu, sinceramente, tanto ensino lá em casa, a gente parou de exaltar Satanás e começou a olhar, fixar os olhos em Jesus. Ah, como assim exaltar? A gente sabe que ele está ao nosso derredor. Mas nós também sabemos que ao nosso redor existem anjos. Creio. Então não tem como ele entrar ou sem a permissão de Deus, ou Se sem a a gente nossa não der permissão. brecha. Então eu parei de exaltar, falar que tudo que acontecia de ruim era ele e o que era de bom era Deus. Eu sei que Deus é um pai zeloso e amoroso, mas ele também ensina. Sim. E nessas dores foi aonde a gente aprendeu muito mais coisas do que numa vida normal. Quando você está numa vida normal que não acontece nada, pode ter certeza que você está fazendo, como é que você fala? Algo de errado não está Algo certo. de errado não está certo. Quando tá tudo calminho ali, ó. Né? Bons marinheiros é feito em mar revoltado, né? Mar revolto. Então nós paramos. Sabemos que Satanás só vai agir se nós permitirmos, através da nossa vontade, ou se Deus permitir, assim como é o livro de Jó, que ele permitiu que acontecesse com Jó. É aquele ditado, né? Situações fáceis tornam homens fracos. Situações difíceis tornam homens fortes. Isso é só para os homens, viu, Jesus? Brincadeira à parte, mas é verdade. Realmente, eu acho que se não passássemos por tudo que temos passado, não seríamos quem somos. Porque realmente, né, nós somos a soma de tudo que nós fizemos e tudo que já fizeram conosco. Porque muitas vezes também a gente acha que também tudo é mar de rosa. Porque tá... Não, tem muita coisa que a gente passa que é culpa das nossas escolhas. Isso é responsabilidade. Banquete de né? consequências, todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter. Bom ou ruim. Exatamente. E a gente tem essa desculpa até de é muito mais fácil a gente jogar, né, a culpa no outro. O casamento não está indo bem por culpa do meu marido. O relacionamento lá em casa, mas é porque a minha mãe não faz, né? Nunca a gente assume, é porque eu não estou conseguindo estar no lugar que deveria. Sim. E Jesus, ele não nos chama para isso, para ser fracotes e nem para estar escondidos. Mas ele fala para a gente botar a cara e ir mesmo. E o Comuncast é bem isso. Uma direção que Deus deu. E nós viemos enfiando a cara e a coragem. Seja forte e corajoso. Exatamente. A questão do esforça-te, nós temos malhado bem essa palavra, temos esforçado, mas o eu serei contigo também tem sido verdade. Sim. Porque o Senhor tem estado conosco. Amém. Glória a Deus. Falando sobre louvores, né? As pessoas que não gostam, definitivamente. Qual o louvor de vocês no momento? Qual o louvor que queima, que enche? Bom, a gente tem os nossos louvores, né? Que estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Vamos lá. Concentração. Foram 8 louvores que nós lançamos, né? E cada um tem um significado, cada um tem uma história, né? Tivemos a participação do Jefferson Queiroz, cantor da Bahia, participou em 2 louvores, que um deles que é a capa do DVD, né? Cristo Vive, Ele Reina. E também depois a gente lançou antes do DVD, a gente lançou Tu És Bom com Regis Danese, que também é uma canção que tá marcando, né? Mas assim, dentre os nossos, eu particularmente não tenho um preferido. Uhum. Todos têm um sentido. Um é para você adorar, um é para você refletir, um para você fixar os olhos em Jesus, outro para você queimar, outro para você exaltar o nome dele, enfim, tem louvor. Realmente não tem como, entre os nossos, assim, ter um preferido. Mas então, e de fora? Os que não é nossos? Sinceramente, a gente ama ouvir Alessandro Vilas Boas,
Theo Rúbia, Matheus Brito, Aline Barros, Gabriela Rocha. Isso daí é os que nós temos de referência, de arranjos, de forma de compor, mas fica tudo diferente, tá? A gente só tem a referência. Graças a Deus, né? Senão eles iam brigar com a gente. Plágio. Mas não tem um específico, um louvor específico, né? Agora, o que nos trouxe para próximo de Jesus foi Quero Conhecer Jesus, que a gente carrega até hoje em um dos nossos medleys que a gente tem. Um dos nossos repertórios. E essa foi uma canção que, acho que até hoje... Marcou o Ministério Yeshua, né? Literalmente. Que transformou nossa identidade. Totalmente. Então, essa é uma das canções que é nossa. A gente poderia dizer que vocês, então, são pessoas que estão buscando conhecer a Jesus. Não. Não. Conhecemos. Sabemos quem Ele é. Nós queremos, literalmente, gerar sede e mostrar onde é a fonte de água inesgotável, que é Ele. Conhecemos Ele, sabemos o que Ele quer. Sabemos a vontade. Todos os dias a gente quer viver a vontade dEle. Então, conhecer Jesus em si é quando você está naquele tempo de reflexão, onde você está no seu lamaçal, assim como está escrito em Salmos 40, que é o salmo que é da minha vida, né? Esperei com paciência no Senhor. E Ele me tirou daquele lamaçal e me trouxe, me firmou na rocha firme, que hoje é Jesus na minha vida. Então, eu não vou dizer que eu busco conhecê-lo, eu busco fazer a vontade dEle. Porque eu sei muito bem quem Ele é, eu sei quem Ele é na minha vida, na vida da minha família. E eu creio em nome de Jesus, que é isso que a gente quer passar. Falar, esse é o Jesus que mudou a minha vida. E nos conta, então, como foi o seu encontro com Jesus? Eu conheci Jesus em 2010. Conheci só assim, ouvi falar. Mas me entreguei para Ele em 2019. E fui viver Ele em 2021, na pandemia. Aí pra você ver que loucura, né? Ouvi falar de Jesus em 2010, entreguei minha vida para Ele em 2019 e fui conhecer Ele em 2021. Então, eu tinha uma vida totalmente errada, balada, bebida. E minha filha estava tocando em barzinho, né, com 12 anos. E Jesus nos encontrou, literalmente, nos chamou para um propósito muito maior. Minha esposa viu minha filha numa visão, a gente no mundo ainda. Não estava no mundo, estava voltando para a igreja, né? E viu ela levando um tiro no bar. Teve uma visão tão real que ela falou, não ponha a mão nos meus filhos, Senhor. Eu me entrego ao seu sacrifício aqui, mas não ponha a mão neles. Eu me entrego agora. E aí, mesmo assim, ela fumava. Ela falou, vou me batizar, mas não vou largar do cigarro, Senhor. Aí eu falei, você não sabe de nada, inocente. E foi aí que a gente estava em casa, ela estava no quarto, eu estava na cozinha de cima, ela me ligou. Falou, põe água no meu cigarro aí e joga ele fora. Eu falei, o quê? Você tá doida? Desci lá embaixo. Falei, você tá falando sério? Eu falei, tô. Só que eu já tinha jogado água, né? Eu não aproveitei, né? E depois eu voltava atrás. E foi aí que ela nunca mais fumou, entregou a vida e a gente começou a viver algo que a gente não mergulhou imaginava. de cabeça. Mas vou ser bem honesto, não é fácil. Vida de cristão não é fácil. Muitos aí pregam prosperidade, é uma vida abundante, abundante na presença. Né? Abundante na presença. Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele é Continua Deus também. sendo Deus. Exatamente. O que mais? Delegando. Bom, eu queria saber se vocês pudessem dar um conselho um pro outro. O que vocês diriam? Para de chorar, Lene, não tô brincando. Cara, não sei. Dá um conselho pro teu pai. Mas só você me dá o conselho, né? Do que eu te dar o conselho. Pode ser você. Ver o que tá de errado e falar, ó, faz isso, mas não.
Ou, de Melhora repente, nisso. o que tá certo, e falar, Continua continua assim. fazendo isso. Um conselho para nós dois, vamos parar de ser teimoso. É. Isso é um dos, Teimosia. teimosia, assim, isso é um dos maiores conselhos, né? Parar de ser teimoso. Porque teimosia não é de Deus, não. Por mais que a gente esteja alinhado com a vontade de Deus, que começa as coisas a cooperar para o bem, né? Nós às vezes temos a nossa parte, nossa, eu quero tanto fazer isso, e às vezes não é o tempo. Às vezes não deixar de ajoelhar, de orar, para pedir um conselho para Deus, você acaba fazendo errado e é o banquete de consequência. Então essa teimosia, às vezes atrapalha, às vezes atrasa, vamos dizer assim. Assim como Abraão foi teimoso com Agar, né? Poderia ter sido antes a promessa com Sara. Ele foi teimoso, quis se precipitar e demorou mais 13 anos para ter a promessa de Isaac. Então, acho que teimosia a gente tem que prestar muita atenção. Tudo tem seu tempo, né? Tudo. Nossa, a gente passou por tanto tempo, Meu Deus. Nós aprendemos tanto com o tempo e às vezes a gente é teimoso, mesmo aprendendo. E quem não teve a oportunidade de aprender com o tempo, aproveite. Sim. O vale é o melhor lugar para se ensinar, para Deus usar. Amém. E se vocês, falando de enxergar as suas próprias qualidades ou seus defeitos, ou enxergar a si mesmo, o legado que vocês querem deixar sobre essa terra, para as pessoas, não só para os filhos ou netos, mas para as pessoas que te conhecem, para as pessoas que te veem. Qual legado vocês querem deixar? O legado que eu quero deixar em si é o que meu pai disse, as pessoas saberem quem é Jesus. Porque eu sinceramente, sem Jesus eu não sou nada. Então não adianta eu falar, Lenita, com Jesus, ela é esse copo cheio. A Lenita sem Jesus é o copo vazio. Então, sim, o legado que eu quero deixar é o que Jesus fez na minha vida. Que ele fez muita coisa, que, meu Deus do céu. Nem eu, assim, às vezes eu fico, tipo assim, cara, como que ele fez isso, né? Uma coisa que a gente olha assim, não é possível que fez isso, não. Não acredito que ele fez, que nós não somos merecedores de nada. A gente não merece nem estar respirando. Mas, pela misericórdia dele, nós estamos aqui, porque não foi por merecimento, foi pela graça. Então, esse é o legado que eu quero deixar. Quem é Jesus e o que ele fez na minha vida. Amém. Nós temos as canções, a gente prega o evangelho através da música. Então esse é o legado, falar dele adorando. Porque quando a gente chegar no céu vai ser assim, né? Santo, 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 santo. E ainda não vai ser o suficiente. Nós vamos falar tanto que não vai ser o suficiente. Por tudo que ele fez, por tudo que ele faz e tudo que ele vai fazer. É verdade. Conte-nos quem são, ou cada um tem um, não sei. Qual personagem bíblico vocês mais gostam, mais admiram ou se identificam? Uma pessoa da Bíblia. É para falar junto? Ou será que você não vai falar ele? Eu gosto de Paulo. Porque, assim, eu acho Paulo foi uma pessoa muito sábia, assim. E, assim, um dos livros que ele escreveu, né, foi Romanos, foi uma das minhas inspirações para escrever a minha música. Então, eu gosto muito dele. Quando a mãe fala alguma coisa, Paulo. Sempre reverência. Sim. E aí ele que fala. Também. Eu comi tudo. Por tudo que ele suportou. Né? É o que ele falou, eu sei viver no pouco, sei viver no muito. Então, hoje eu defino a minha vida. Eu tinha tudo e não tinha nada. Hoje eu não tenho nada e Mas tenho tem tudo. Então, o que é definição de nada? Antigamente, nada, para mim, era não ter os bens. E hoje nada para mim é não ter Jesus. Meu Deus, se eu não tenho Jesus aí, eu não tenho nada. Então, hoje eu estou satisfeito. E que eu você acho vivendo mais... muito, você vivendo pouco. E o que eu acho mais, assim, que eu gosto muito que ele escreveu foi que a gente vivendo ou a gente morrendo, nós vivemos para Jesus e nós morremos para Jesus. Porque viver é Cristo e morrer é lucro. Então,
Nós estamos aqui por ele. Sim. Eu, particularmente, gosto muito de José, do Egito. José. Top. A minha paixão por José, desde que eu era criança, quando eu li a Bíblia a primeira vez. E era assim, a gente tinha feito um plano na escola bíblica para poder ler ela inteira em um ano. E quando eu cheguei na história de José, eram 3 capítulos por dia. Eu sentei e li a história inteira, foi o Gênesis inteiro, porque eu não conseguia parar. E eu ficava olhando e falei, que fé é essa? Que confiança é essa? Sim. Né? A oportunidade de se vingar de quem fez mal e o cara vai chorar. Vai se entregar à sua própria fraqueza de falar, eu até gostaria. Mas meus irmãos, eles nem sabiam, né, o que estava fazendo realmente. Ele foi exemplo de tudo, né? Né? Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande por José do Egito. Eu acho que, assim, eu conto as histórias em casa, os meninos dão risada, né? Eu falei, mãe, a gente está cansado. Eu falei, tá bom, mas deixa eu contar de novo. Pra fixar. Sim. Isso tem que ficar na mente. Eu falei, isso não é para vocês, bem, é para mim, você não está entendendo. Porque, às vezes, a gente almeja um lugar e porque não chegou aquilo na hora que a gente quer, então a gente acha que não era de Deus. É. E, às vezes, até a gente ora, né? E foi até engraçado um fato que aconteceu hoje cedo dentro do carro, na hora que eu saí da faculdade. E eu falando que eu tinha feito uma oração, e eu perguntava para Deus, Senhor, e o Senhor tem plano com isso? Porque se não tem, então tira isso do meu coração. E a minha filhinha de 5 anos levantou na hora e pôs a mão no meu coração e falou, não tira não, Jesus, não tira não. Aí eu falei, porque eu não quero perder tempo com aquilo que não é a tua vontade. Eu não quero perder tempo esperando por coisas que o Senhor já sabe que só vai me fazer mal. Porque eu quero estar alinhada com o que o Senhor quer para mim. Porque o que eu quero eu sei que é bom. Mas aos meus olhos humanos. E a Bíblia diz que nós vemos aquilo que acontece hoje, mas Ele sabe o nosso futuro. Sim. Né? E Ele sabe do nosso futuro antes de nos formar. Então eu penso muito nisso, Senhor, que eu não faça só a minha vontade. E que eu não faça a minha vontade disfarçada de sendo a sua. Porque a gente também faz isso. Às vezes a coisa é nossa vontade. Não, mas eu sinto que... Você sente por onde? Né? Você sente do quê? É verdade. Né? Ou até também ao contrário. Às vezes as pessoas têm uma vida presa em eu não senti. Ah, eu não faço porque eu não senti, sei lá, não tocou. Né? E a Bíblia diz o quê? Que enganoso é o coração do homem. Sim. Então, Meu Deus. Então, a gente tem que parar muito esse negócio de querer sentir muito, de querer muita coisa e nos alinharmos com aquilo que o Senhor quer para nós. Sim. Porque nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele não se perde. Mas senão vamos virar pregação. Vamos parar por aqui. Vamos entrar no momento caixinha de recordações. Meu Deus. Eu pedi para vocês trazerem uns objetos, vocês trouxeram? É um pouquinho grande ali. É pequitinho. Então, a Lenita... Esse não é o meu, tá, gente? É dela. Primeira coisa, Lenita, é Lenita mesmo esse nome? Lenita. Lenita. Ah, eu para começar? Eita, Pode, agora. pode. Esse objeto aqui é um ursinho que eu apelidei ele de Filipinho. Por que eu apelidei ele de Filipinho? A pessoa que me deu ele foi meu namorado, que chama Felipe. Meu Deus. Um beijo. Calma. Depois nós troca ideia, filho. E ele me deu de presente do Dia dos Namorados. Foi nos primeiros dias dos namorados. A gente começou a cortejar em 2019. Então, nós... Você sabe o que é cortejo? Corteja. Sabe? Explica pra Mariana. Você não quer fazer corte, não? Eu sei, mas ela não vê. Explica aí, Rafael. Essa expressão é... Fazer corte. É orar antes de fazer qualquer outro tipo de coisa. Uhum. Como você vai saber que a pessoa é pro resto da sua vida? Você tem que orar para que Deus confirme. Então, nisso vai vir muitas guerras, muitas lutas, muitas desavenças. E naqueles momentos é onde vai fortalecer o relacionamento. Se for de Deus, continua. Se não for, não é divórcio. Não está junto, não está num compromisso. Então, você cortejar, você prepara o teu coração, prepara a pessoa certa para a tua vida. Então, é Deus em primeiro. Então, meninos e meninas, cortejem. Eu não sou um pai chato.
ela vai falar pra vocês. Só um pouquinho. Aí ele me deu esse ursinho, né, de presente dos namorados. E desde então não me separo. Gosto muito de ficar. Então, pra mim, hoje tem um valor único, um valor sentimental muito grande. Mas é o que meu pai disse. Se for da vontade, nós estamos orando para que seja, mas a vontade de Deus tem que prevalecer, como você disse, porque a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Então, se for, amém. Se não for, amém também. Mas eu amo muito esse ursinho. Eu não sei qual dos dois amém que eu vou concordar. Amém. Amém. E o Rafael? O meu é o violão. O violão é o meu objeto. Ah, é um instrumento, não, é um objeto. Vamos substituir ele por objeto aqui hoje. É porque ele é onde saem as composições, é onde eu troco ideia com Deus, quando eu não estou em oração, mas eu estou em devoção. Então ele para mim é um presente de Deus para que eu pudesse retribuir através dos louvores. Então daqui que saíram todas as E tá composições. retribuindo, viu? Porque ele tem, sim, porque eu não tenho esse dom que ele tem de compor música. Eu, nesse tempo todo de Ministério em Yeshua, eu compus uma. E ele, 20, brincadeira. Não, mas tá chegando às 20. Já falta 2 pra chegar em 20. E a gente tá, assim, eu tenho uma facilidade muito grande de compor. Em 5 minutos porque meu principal é esse daqui, é a Bíblia. É onde sai toda a referência. Então eu abro e através daquele versículo, daquele livro, sai a canção. Então em 5 minutos eu consigo compor. Uma facilidade muito grande de compor. É dom mesmo, né? Aí a intérprete das canções sou eu. Lenita, vem aqui. Porque aí ele... Interpreta aqui, ó, porque tá esquisito do jeito que eu fiz. Aí Do ela jeito que ele tá vai- cantando. Eu vou e canto de outro jeito. Então- É desse jeito. Foi literalmente completar o ministério através de pai e filha. Bom, eu não sei se pega muito bem no microfone o violão, mas eu queria muito que vocês dessem uma palhinha para nós. Vamos lá. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Perdoa a desenfrenação, gente. Gente, eu queria que vocês contassem para nós, até você tocou, eu falei, não vai falar agora, que era a última pergunta. Tô brincando. Mas qual é a maior dificuldade de trabalhar em família? Concordância, né? Cada um concorda com uma coisa totalmente diferente. E cada um acha certo uma coisa totalmente diferente. Mas isso é bom porque é o momento propício para aprender. É onde você literalmente libera o teu orgulho e fala, não, tô errado ali. Não, tô certo aqui. Que muitas das vezes é difícil. Então a discordância é a maior oportunidade para você tirar o orgulho e colocar a concordância. Não vai sair do jardim, gente. Presta atenção. Assim como vocês voltaram, né? Que vocês são muito iguais, muito parecidos, então... Nem falar. Eu tenho uma vantagem, que eu posso pegar a cinta, né? Então, Eu tenho vantagem, eu posso correr. A agilidade é uma vantagem. Você não tem essa agilidade que eu tenho, não.
Não tem. Não subestime teu pai. Meu marido e meu filho, eles são muito parecidos. Fisicamente, nem tanto. Embora agora eles estão bem parecidos nesse momento. Mas eles... O gênio de um é do outro. Aí, assim, o tempo todo que eles estão juntos, fica, mãe, olha aqui. Bem, olha aqui. Mãe, olha aqui. Bem, olha aqui. Eu falei, gente, eu não dou conta de vocês, eu vou dormir. Aí eu saio da plateia, calma, não tem nenhuma distorção, não tem nada que atrapalhe eles. Mas a impressão que eu tenho é que quando eu estou junto, os dois querem brigar pela minha atenção. Isso acontece com a esposa? Não tanto frequente. Com nós dois, não. Mas lá em casa, sim. Meu Deus. Com as outras, eles tentam... Porque, assim, ela dá mais atenção pra mim, pra Lenita, entre aspas, né? Então, ela tomou conta da assessoria, ela que nos ajuda tanto na vestimenta, tanto nas falas, o que vai fazer, o que vai postar. Então, ela dá toda essa coordenação. E é literalmente uma mulher de busca para saber o que Deus quer. Então, toda madrugada ela está de pé. Né? Então, a intercessão dela é importantíssima para o ministério estar onde está hoje também. Então, uma das coisas que eu tenho para dar de referência é a intercessão. Todo lugar que vocês forem, intercedam pelos outros. Né? Melhor é o que dá do que o que recebe. E isso ela não espera nada em troca. Então, acaba que a casa em si vê isso. Né? Então, às vezes, o filho mais novo chama atenção. A mais velha, então, nossa. A minha irmã ia pra trás. Mãe, vem aqui. Ela, não, eu tô deitada. Se Se fosse pra Lenita, você ia. Aí ela, me levanta aqui. Aí ela tem que... Então, tipo assim, com nós dois, não. Mas com o resto da casa, sim, um pouquinho. E... O que eu ia perguntar mais? Quantos anos de casados? 19 anos. 19 anos. 19 anos. E você não faz 18. Ela não era nem nascida. Eu tinha vontade de ter uma filha chamada Rafaela, e ela já tinha, quando eu conheci. Eu falei, é de Deus. Eu nem sabia quem era Deus. E aí foi. Uma filha que chama Rafaela, Lenita e João. Um nome bem peculiar o meu, né? Lenita. Nossa. Eu fiquei sabendo que o meu nome surgiu porque minha bisavó, né, vó da minha mãe, assistiu uma novela que tinha uma atriz chamada Lenita. Ela falou, se o neném que tiver na sua barriga for menina... Não, ela já afirmou. É menina? E você põe o nome de Lenita? Isso. Aí ela morreu antes dela nascer. Aí que pôs mesmo, né? Aí que pôs. Tem gente, eu sou chamada de todo tipo quanto é nome. Lenita... No Regis chamou ela de Leninha. No show. Um beijo, Regis. Nenita, Nelita. No outro show ele falou, agora eu não vou errar, é Lenita. Pra isso aí. Todo tipo de nome, meu Deus. Mas é um nome bem peculiar, então é difícil das pessoas guardarem. Ou não, né? Mais fácil. Porque também o diferente é interessante, porque quando a pessoa te conhece, toda vez que alguém fala em Lenita, ela vai lembrar primeiro de você. Isso acontece comigo. Porque Elines você quase não ouve. Mas quando escuta o nome, você já sabe todo mundo fala assim, eu estudei com a menina assim, trabalhei em tal lugar, entendeu? Vai lembrar de mim primeiro. Para alguma coisa tem que valer ter nome estranho. Na escola que eu estudava, era só falar. Você conhece a Lenita? Pode ser pessoa que eu nunca vi na minha vida. Conheço. Essa sim. Não conhecer, já ouvi falar. O que mais, amor? Eu queria que vocês cantassem um louvor de vocês pra gente. Bora. Santo? Santo. Uma música... Gente, essa é a música que foi, assim, pelas pessoas mais esperada do DVD. Mas foi essa que você fez? Não, a que eu fiz, Selma e Yeshua. Essa foi a composição dele também. Essa música é linda demais. O instrumental dela... Enquanto ele está arrumando, Lenita, mas se é de Deus, se Deus falou amém, casa quando? Não vai ser desconcertante. Vou arrebentar a corda. Se Deus falar amém, aí eu não sei ainda não. Vai ter que falar 2 amém. Aí vai ter que falar de novo.
Santo é o Senhor. A Ele seja dado toda a glória, toda a honra e o louvor. A Ele seja dado toda a glória, toda a honra e o louvor. Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Ai, que lindo. Gente, se fizer quando fizer muito sucesso, quando fizer muito sucesso, eu tenho uma música muito parecida com essa. Brincando, gente. Mas eu queria que a Lenita falasse para nós, Lenita, qual é a sua experiência com Deus que mais te marcou? A minha experiência com Deus que me marcou foi quando eu compus a minha música. Eu tava lá no quarto com meu teclado e eu pensei, tipo assim, nossa, cara, eu tenho que fazer uma música, né? Faltava um mês para a gravação do DVD. Meu pai nem sabia dessa música, já tava as canções, assim, todas completas, as que iam, as 8, nem tinha feito a minha ainda. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer, né? Aí eu peguei o teclado, comecei a tocar as notas que eu sei tocar, né, que eu fiz. Aí eu falei, não, isso não tá bom, isso não tá legal. Eu orei. E o versículo que foi de referência foi de Romanos 8:38, que fala sobre o amor de Deus, que nem a morte, nem a vida, nem altura, nem baixo, nem potestade, principalmente vamos separar do amor de Deus. Então foi aí que eu falei, sim, que foi uma das experiências para mim que eu me achava incapaz de compor uma música. E eu compus essa música e ainda tive a oportunidade do meu pai me ajudar a compor ela. Amém. E a gente já está encerrando. Foi muito legal. A meu marido disse assim, 1 hora é pouco demais. Eu falei, mas essa é a graça. Essa é a graça, porque se a gente fizer longa, o pessoal fala, não, é longo demais, é chato, não vou nem assistir. Então a gente faz curtinho, o pessoal fala, quero bis, eu quero número 2. Então, primeiro eu queria agradecer a participação de vocês. Queria pedir desculpas se alguma coisa, né, não tenha saído da forma com que vocês esperavam. Mas Deus é bom, o próximo sai melhor. Deus é bom e o diabo não presta. Queria mandar um abraço pro Hellis, nosso produtor. Hellis, Deus abençoe. Gilson Negron, lá de Minas. Esses daí foram os que fizeram parte do projeto DVD acontecer. Né? O Fernando Nogueira aqui foi uma das peças principais, porque daqui que saiu para lá. Então a gratidão pela vida deles é inevitável. Sempre, sempre gratidão. Deus abençoe. Nós amamos vocês. Amém, glória a Deus. E eu queria que vocês deixassem, o Rafael deixasse para nós só uma palavra de agradecimento, uma oração, aquilo que Deus colocar no seu coração. Sim, vamos orar. Pai, te agradecemos imensamente, porque o Senhor se fez presente nessa reunião. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Eu Senhor. creio. Nós sabemos que tudo há um propósito debaixo dos céus. É verdade. E nós estamos Aleluia. aqui para que esse propósito do Senhor seja feito. Pai, continue abençoando a vida dessas guerreiras, dessas varoas do Senhor, Pai. Que em nome de Jesus, esse podcast, esse Comuncast possa alcançar muitas vidas. Aleluia. Porque o intuito não é o número de visualizações, É verdade. é o número de impacto que isso vai causar em Eu cada uma creio, delas. Jesus. Pai, agradecemos a família nossa, agradecemos os meninos do estúdio, Pai, que se dispuseram de estar aqui também. Pai, em nome de Jesus, continue derramando graça sem medida sobre esse projeto, sobre o nosso projeto, sobre tudo aquilo que o Senhor quer que a gente faça.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os agradecimentos, Ana Maria? Agradecemos também a nossa igreja, a comunidade Nova de Paz. Nós temos o costume de dizer que ela é de São José do Rio Preto para o mundo. Oração e visitas, que é o 17991-776975. Entre em contato conosco, é diretamente o número da pastora Elines. E seja um investidor do reino, caso Deus toque no seu coração, possa entrar em contato conosco também por esse número. E sorria sempre, porque Jesus é a nossa alegria.